Hoje você está prestes a enfrentar uma realidade que poucos ousam reconhecer. Você está espiritualmente cego. Em um mundo tomado por caos, sofrimentos, perdas e incertezas, Maíse Braga te lança um desafio urgente. Não basta viver de aparência, é preciso enxergar com os olhos da alma e ouvir com os ouvidos do espírito. Você já sentiu, lá dentro, que falta algo essencial na sua relação com Deus, com os outros e consigo mesmo? Já percebeu que muitas vezes você vê o mundo sem realmente entender o que está acontecendo de verdade ao seu redor? Maíse mostra que isso não é um acaso, isso é sinal de que algo profundo dentro de você ainda não despertou. E assim, como o cego de Jericó que pediu a Jesus para ver, você também está sendo chamado a não apenas enxergar fisicamente, mas interiormente, ver a verdade das almas, das dores, das escolhas, das oportunidades de amar e resgatar. Fique comigo até o fim. Isso vai mexer com você de maneira profunda. Amigos, o tema de hoje, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Foi o que Jesus disse em determinado momento. Aquele que tem olhos de ver, veja. Aquele que tem ouvidos de ouvir, ouça. E é óbvio que Jesus veio para todos, mas sabia muito bem que aqueles que ansiavam mudar é que realmente o entenderiam. Já havia na Terra almas que, tendo saído do espaço, tinham conhecimento de que estariam numa época iluminada, quando a alma mais perfeita que já veio ao planeta se corporificaria para então trazer a mensagem de esperança e de paz. Abro um parêntese para apresentar a vocês o Gregory, que hoje é o menino de sábado, que está conosco na mesa e representa todos vocês. Eu disse a ele que se a mãe dele pensou em Gregory Peck, o deus do cinema, para dar o nome a ele, foi muito inspirada. Quem nunca assistiu um filme de Gregory Peck, assista. Ele tinha uma grande qualidade, foi casado com a mesma mulher a vida inteira. E isso em Hollywood é mais do que ser um bom ator, é um milagre. Amigos, continuando. O encontro com o cego de Jericó é um momento impressionante, porque o cego de nascença, conhecido em toda Jerusalém, quando encontra Jesus, diz: Senhor, se quiseres, bem me podes curar. Imagine o que era o seu desejo e a vontade do Cristo de te curar. Quando isso se juntava, era cura. Era cura inexplicável. Seria até hoje, imagine na época. Mas o que chama atenção é que o cego de Jericó, ao ouvir a pergunta de Jesus, que queres que eu te faça? Responde: Senhor, que eu veja. Ele não diz que eu enxergue, ele diz que eu veja. E no momento da cura, quando ele recebe luz para os seus olhos e vê, foi mais do que simplesmente enxergar, porque ele recebe interiormente toda a certeza de que estava à frente do Messias. E é claro que ele era conhecido em todo lugar, porque pedia esmola e foi arrastado até o templo. Chamaram seus pais, porque então era mentira. Jesus, esse Messias, não podia ter curado aquele cego. Então era mentira que ele fosse cego. Os pais haviam manipulado aquela cegueira e começa uma batalha de palavras. Os sacerdotes, sem querer aceitar que aquilo era um milagre. E no meio daquela turba da multidão que se reunia à porta do templo, ouvem o ex-cego dizer: uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Esse ver, nos afirmam os Espíritos, era muito mais do que simplesmente enxergar. Ele estava para sempre envolvido com o compromisso de amar, de servir, de colocar o seu corpo agora renovado a serviço daqueles que não conseguiriam a bênção que ele tinha conseguido. Só aí
nós temos uma grande lição. Quantas vezes procuramos doutrina espírita cheio de lutas e dificuldades, com processos obsessivos que vêm de outras vidas e do plano espiritual também. Mas, ao chegar à casa espírita, após o tratamento, convocados ao serviço, começamos uma nova existência. Claro, vai depender da nossa vontade, mas como somos todos inteligentes, não vamos perder a chance de viver para amar, para servir, para transformar a nossa existência. Quantas vezes eu vi os amigos espirituais dessa casa narrarem nos trabalhos de tratamento físico-espiritual como era o destino daquela pessoa que tinha vindo à comunhão e como, por invigilância, por imprevidência, por paixões mal resolvidas, por total não enxergar a sua necessidade física, psíquica e espiritual, ele havia chegado àquela condição. E a luta que deveria existir para renovar-se, para buscar novamente uma saúde que devia ser integral. Nem todos conseguiram. E é por isso que se ouve muito falar: eu fui no templo tal e não consegui a bênção. Eu fui ao centro espírita tal e lá é muito fraquinho, porque eu não consegui a minha melhora. Mas esquecidos sempre de que tudo começa e termina portas adentro do nosso coração. Se a nossa vontade não quiser, nada, nem Deus, pode fazer por nós alguma coisa. Jesus sabia disso. Ele foi procurado por milhares. Mas por que só determinadas pessoas obtiveram a cura? E ele afirmava: vai e não peques mais. Ou seja, não faça de novo o que você estava fazendo, para que não te aconteça coisa pior. E Eurípides Barçanufo, um dos mentores dessa casa, um dos protetores das noites de sábado, que nos fala acerca da nossa imensa responsabilidade quando nos diz: o ser humano é o que elabora nas suas paisagens mentais. Portanto, nós somos aquilo que pensamos, que mentalizamos, porque tanto somos fixados em determinados pensamentos que eles se tornam verdadeiros filmes à nossa volta. E há quem passe a vida inteira tão fixado em determinada coisa que fora da matéria, além da morte física, aquelas cenas confusas perseguem aquela pessoa. E ela não tem noção de que ela desencarnou, de que ela precisa ser socorrida, de que os mentores, os protetores, os amigos estão a lhe estender a mão. Ela se recusa a receber essa ajuda. Por isso tem tanta gente que não tem notícia dos seus queridos desencarnados. Não só porque é difícil a comunicação através da psicografia, da psicofonia, da incorporação. É preciso que seja uma casa espírita muito séria, uma casa espírita muito ligada a esse tipo de trabalho, mas também porque a pessoa que nós conhecemos é uma, quando estava na Terra. A pessoa que reencontra a própria consciência do outro lado é outra. Certa feita, uma pessoa começou a me dizer que tinha uma grande tristeza porque ela era muito ligada ao seu avô, ele era uma pessoa maravilhosa para ela e nunca tinha dado uma mensagem. Outros haviam se comunicado da família e ele nunca. Mas quando os espíritos amigos contaram, durante o nosso diálogo, o que ele havia deixado para trás, deu para entender por que ele não se comunicava. Porque ele reencontrou, do outro lado da vida, pessoas que ele havia prejudicado. E aí você tem que se entender com essas pessoas, com a sua própria consciência, e é por isso que Jesus sabiamente nos disse: andai retamente. Se entenda com seu adversário enquanto você está a caminho com ele,
porque ele sabia que uma certa hora cada um ia para um lado, e quando nos reencontrássemos, as dificuldades seriam muito grandes. O que seu Eurípides quer nos lembrar é que tudo aquilo que nós sonhamos em pensamento, tendemos a perceber que vai acontecer, seja o bom ou o que não é bom. E é óbvio que mesmo aquilo que é bom vai depender do nosso merecimento. E aquilo que é ruim, infelizmente, quando mentalizamos, primeiro nos atinge, depois vai na direção da pessoa em quem nós estamos pensando. Então, o primeiro prejudicado somos sempre nós. E de uns tempos para cá, os espíritos amigos, toda vez que tem um tema livre e eu peço uma sugestão, é sempre sobre consciência, sobre pensar positivamente, sobre saber que nós estamos atravessando um período de transformação da Terra, que não é nada disso que se fala, o mundo vai acabar, né? Quando meu pai, há muitos anos atrás, foi transferido para Brasília, eu me lembro que a minha avó espírita dizia assim, graças a Deus, porque o mar não vai chegar nunca em Brasília. Porque naquela época, nos centros espíritas, se dizia que quando a coisa ficasse dificílima, o mar ia invadir todo o espaço que tinham tirado dele. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, ia desaparecer. E a minha avó, muito certa, dizia, olha, só vai se ver a pontinha do Corcovado. Eu ficava impressionada, porque eu tinha 6, 7 anos. E ela dizia, não se preocupe, lá em Brasília é uma seca, que não vai chegar água nunca. E quando nós viemos, comprovamos que, naquela época recuada, a escola, por exemplo, fechava no mês de agosto. As férias eram no mês de agosto, porque era insuportável a seca que então fazia em Brasília. Quem reclama hoje não tem ideia do que era antigamente, quando quase não havia árvore. A coisa era braba mesmo. Então, a verdade é que havia muita ilusão. Os próprios espíritas acreditavam em coisas impressionantes, porque ficava se imaginando, meu Deus, mas se tudo é mente, se tudo é consciência, se tudo nasce de nós, como é que a gente vai lidar com esse fim de mundo? Na verdade, os espíritos amigos fora da matéria foram homens e amanhã vão trocar de lugar conosco, nunca falaram de fim de mundo. Só falaram de um processo evolutivo que a Terra vem atravessando e do qual todos nós estamos participando, com sofrimento, com renúncia, com dificuldades que talvez não estivessem programadas, mas que acabaram por acontecer, porque precisamos todos avançar. Mas um avança mais rápido, o outro menos. Um avança fazendo bem, o outro dá umas escorregadas. O outro decide que não vai fazer bem nenhum. O outro decide que vai fazer o que é ruim, porque se sente prazeroso nisso. A escolha é sempre nossa. Essa força do universo que nos criou para a perfeição e que chamamos Deus, na verdade, conta com cada um de nós. Porque isso que nunca morre em nosso coração é Deus. E nós precisamos, seja qual for a nossa idade física, dessa vez acertar. Já erramos em tantas existências. Agora não temos mais tempo. Embora, quando perguntavam a Chico Xavier quanto tempo você acha que vai levar o processo para o 3º milênio, ele dizia, uns 200 anos. Então, eu acredito que a nossa geração, nem a dos nossos filhos, nem a dos nossos netos, veja essa transformação da Terra em planeta regenerado. Mas nós veremos, porque vamos voltar à Terra numa outra vida. E aí, com mais experiência, com mais merecimento, nós vamos ter mais chance de acertar. E aí, quer encontrar fulano de novo? Não, tão fofinho fulano. Mas eu acho que eu não quero encontrar fulano. Ah, mas vocês têm uma ligação. Ah, agora ele não precisa ser meu marido.
Ah, realmente não precisa, você tem merecimento para ele não ser seu marido. Então eu moro no 11º andar e ele no 1º. Num prédio de escada. Que é para não ficar fácil de subir. Porque, é claro, à medida que vamos avançando e vamos resolvendo nossas pendências, o problema é resolver as pendências. Nós não precisamos repetir a experiência, porque já passamos por ela, tiramos uma nota alta e vamos em busca de outros acontecimentos. Então não adianta dizer, nossa, na próxima vida eu não quero encontrar fulano nem coberto de ouro. Você vai encontrar fulano sem um pedacinho de ouro. Você vai encontrar. Se você não sair suavemente, o que for possível, é claro, daquele relacionamento, daquela situação. Mas é claro que há momento em que nós temos que estar firmes, temos que colocar a nossa decisão para funcionar, porque não há mais possibilidade de convívio. E ninguém tem o direito de maltratar ao outro. Ninguém vem à Terra para o fracasso, para a maldade, para ser um ladrão, para ser um criminoso. Ninguém. Não há justificativa para o mal. Mas muita gente faz a opção pelo mal. E, é claro, depois vai viver as consequências. E Eurípides de Barçanufo continua, lembrando que tudo que se torna conteúdo psíquico passa a ser realidade na forma. Aquilo que nós vamos matutando, aquilo que não sai da nossa cabeça, aquilo que por mais que pensemos em outra coisa, volta sempre. Precisamos ter cuidado. Há lembranças que não são boas, que nos põem para baixo, que nos deixam tristes e que o tempo já pediu para esquecer. E é claro, entidades que sofrem, que nos invejam porque estamos no corpo e elas estão fora, tentam colocar na nossa cabeça sempre aquelas mesmas ideias. O fluxo mental volta sempre àquela ideia que já deveríamos ter deixado passar. Quando isso acontecer, cuidado. Vamos à leitura edificante. Vamos nos distrair com uma conversa boa. Vamos estar otimistas para que aquelas lembranças do que ficou para trás não acabem se tornando verdadeiros quadros espirituais que troquem energia conosco sem que percebamos e que nos causam grande mal. Quando alguém muito sofredor pensa em nós com vigor o tempo inteiro, e nós estamos desassistidos na nossa energia positiva, essa energia acaba por nos encontrar. E nós lembramos de coisas de anos atrás. Aquilo vem à nossa mente, meu Deus, por que eu estou lembrando de fulano? Eu nem sei se fulano está vivo, se já morreu. Que ideia, como é que eu estou com fulano hoje na cabeça? E geralmente é por isso. É porque a alma que sofre às vezes nos alcança e tenta inocular em nós pensamentos pessimistas. Não permitamos. Vamos nos distrair de todas as maneiras para estar sempre positivos, que é o que precisamos fazer. Por isso Jesus, inclusive, disse, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Porque ele sabia que nós estaríamos talvez aprisionados a determinadas lembranças, a determinadas pessoas, a coisas que nós precisamos deixar para trás. É por isso que os míopes, por exemplo, aqueles que precisam usar óculos, no mundo espiritual não tem mais necessidade. Porque é uma necessidade do corpo físico, o óculos, não mais no mundo espiritual, quando o nosso espírito está livre. Em relação às crianças, que morrem crianças, claro que quando elas recebem os seus pais desencarnados, elas se apresentam como os pais se lembram delas. Porque se elas aparecerem adultas, como elas são na pátria dos espíritos, os pais vão dizer, ué, quem é você? Porque eles se lembram
da infância daquele filho que partiu cedo. Depois, com o tempo, esses filhos se mostram como agora são, como adultos no mundo espiritual. Mas quando eles recebem os seus pais, eles aparecem crianças, exatamente como desencarnaram, para não chocar a lembrança que os pais tinham deles. Vejam a sabedoria, a beleza, o cuidado da vida que continua, além da vida física. Quando nós erramos, vocês sabem, o erro nos acha em algum lugar, sempre. O Chico contava, impressionado por muitos anos, a história de um pai que foi levar a filha cega, surda, muda e paralítica para que o Chico abençoasse os dois. Ela não se movia, ela não tinha raciocínio, mas o pai amoroso a levava no colo como se ela fosse o bem mais precioso que ele tinha. E pediu ao Chico que orasse pelos dois, porque ele morava no interior, mas ia a São Paulo para buscar tratamento para a menina. Todos os tratamentos que ele havia buscado até então eram inúteis, mas ele não desistia. Quando o moço se despediu, levando a filha carinhosamente no colo, Emmanuel, emocionado, diz a Chico: no século XII, ele era um menestrel que andava pelos castelos e com seu violino prometia casamento a todas as mulheres. Esta menina de hoje acreditou e ficou esperando por ele, até que soube por alguém que passava que ele havia se casado muito distante dali. Ela não teve dúvida, procurou um abismo e lançou-se, suicidando-se. Tanto tempo depois, ele se sentiu forte para recebê-la. Ela é a suicida de ontem, que acreditou na promessa que ele nunca pretendeu realizar. Ele, o menestrel, que prometeu o que nunca cumpriu. Hoje os dois estão juntos. Ele a ama completamente como filha querida. Ela não tem quase consciência de que ele a carrega para toda parte. Mas um dia, no mais além, os dois libertos haverão de, enfim, livres da culpa, recomeçar. E o Chico chorou muito ao perceber que provavelmente aquele pai nunca encontraria um tratamento para aquela filha, porque o resgate dos dois estava exatamente aí. Quantas vezes nós resgatamos nossos débitos de forma sutil, pequenina, em comparação com o que fizemos sofrer, e reclamamos à vontade. Achamos que somos os mais infelizes, que não temos tempo para ser amigos, que não temos tempo para trabalhar em nenhum setor da vida, porque nós estamos arrasados pelas pequenas coisas, contrariedades que nos acontecem. Quando, se pudéssemos olhar para trás e o véu do passado pudesse se abrir, ficaríamos estarrecidos o quanto fomos cruéis com aqueles que nos amaram e que esperaram de nós o que nunca receberam. Por isso, às vezes, nós queremos tanto ser amados, mas aquelas pessoas que nos amam simplesmente vão embora, porque solidão é pausa de reajuste afetivo. E o mais iluminado é você deixar que a pessoa vá, o que é muito difícil, mas é preciso para que não haja algemas de ódio, de ressentimento, que muitas vezes vão dar em tragédia em outras vidas. Quantas vezes assistindo o jornal, vendo esses crimes que acontecem, eu penso, meu Deus, um não perdoa o outro. Então, quando se encontram na Terra, acontece, infelizmente, a tragédia. E ambos lançam filhos, familiares, em dor profunda
e se reencontrarão em situação mais adversa mais à frente. Há uma música do Milton Nascimento linda que diz: se um dia você for embora, não pense em mim que eu não te quero meu, eu te quero seu. Se um dia você for embora, vá lentamente, como a noite que amanhece, sem que se saiba exatamente como aconteceu. Se por acaso um dia você for embora, ria se seu coração pedir. Chore se seu coração... Acho que é o contrário. Ria se o seu coração quiser, chore se seu coração pedir. Mas não esconda nada, que nada se esconde. Se por acaso um dia você for embora, leva o menino que você é. Essa música é maravilhosa, porque imagine se na hora que um namorado, um noivo, um marido vai embora, você diz assim: vai, meu menino, vai com Deus. A não ser que espertamente você queira que ele vá. Porque hoje em dia a mulher é sábia. Chega uma hora que ela diz: não dá mais. E, infelizmente, um número enorme morre porque disse isso. Porque o homem não aceita ser desprezado. Ele pode desprezar. Ele pode tornar a vida da moça um inferno. Mas ela não pode dizer não para ele. Nós vivemos época assim, em que as pessoas não só estão se endividando na terra, mas estão programando para o futuro situações dolorosas que muito custará. Por isso nós temos que usar o nosso equilíbrio, usar o nosso discernimento, para não deixar que o outro seja motivo da nossa infelicidade. E não vamos tornar o outro infeliz também, não. Não há mais amor, então não há mais respeito, não há mais nada. E o amor não justifica a maldade, a violência, tudo aquilo que a pessoa diz. Ah, mas eu amava muito, por isso que fiz isso com ela. Impossível. Aqueles que hoje estão voltando à Terra são almas não só que vão construir o novo milênio, são almas grandemente necessitadas. Desde 2020, quando a pandemia começou, foi feito um verdadeiro convite a muitas almas em desequilíbrio profundo para voltarem à Terra. Se seu filho, por acaso, nasceu em 2020 ou 2021, eu não estou dizendo que ele é um serzinho problemático. Porque às vezes eu falo alguma coisa aqui e na semana seguinte alguém me liga: Maíse, eu fiquei sabendo que você falou lá para o povo de sábado que é todo mundo doido. Não. Mas, desde que a pandemia teve início, foi feito um convite do Cristo a todo aquele que quer vir à Terra para, enfim, resolver-se. Então vai ter muito pirata reencarnando, vai ter muito menino que você vai pegar e dizer: ai, lindinho da vovó, e olhando no olhinho, você vai saber, ali está um piratinha. Reencarnado, pode ter certeza, mas mentalize o melhor. Olha, tem meninas hoje, meninas de 2, 3 anos, que às vezes eu olho o olho da menina, eu não tenho coragem de falar para a mãe, porque a mãe pensa: ela é uma bailarina. Eu digo: ai, que lindo. Né? Vai você dizer o que você está vendo. Para quê? Deixa a menina crescer. Não é mesmo? E a própria mãe e o próprio pai vão descobrir. E essa coisa de ter medo de filho, porque hoje esta garotada está com medo de contrariar filho. Não, eu não vou contrariar, porque depois tem que fazer terapia. Manda para terapia. Guarda sempre um dinheirinho para pagar a terapia no futuro. Mas contrarie seu filho quando ele estiver errado, sim. Não pode. Não pode arrancar o brinquedo do coleguinha e dar uma chapuletada no coleguinha. E você fica tímida.
Ah, sabe o que que é? Ele é muito voluntarioso. Não, é sem educação mesmo, né? Eu já vi que no dia que eu for avó, eu não vou poder frequentar parquinho, porque eu vou querer colocar ordem no parquinho. Não vai dar certo. Na hora que eu encontrar uma babá sentada sem fazer nada, eu vou dizer, minha filha, levanta. Levanta que o menino que você toma conta está lá enforcando o outro. A verdade é que Jesus, tão perfeito, tinha uma regra quando era criança. Você só podia fazer parte da amizade dele se você não maltratasse, por exemplo, nenhum animal. Olha só, ele pequeno, contam os espíritos que tinha essa característica de amar tudo que existia e de ensinar aos outros, desde muito pequeno, o que era realmente amar. Por isso que amor é uma força que nós vamos realimentando dentro de nós e que funciona principalmente nas nossas horas difíceis, nas nossas horas de enfermidade, nas nossas horas de solidão, nas horas em que nós estamos tão desanimados que parece que se um guindaste quiser nos levantar, não vai conseguir. Não permitamos isso, principalmente nos dias de hoje, porque tudo nos convida ao desânimo, à desistência. Não nos alimentemos disso, porque senão, cedo ou tarde, estaremos doentes, doentes de verdade, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração. Agora eu quero fazer 2 perguntas para vocês. Por quê? Vamos pensar aqui. Mesmo com uma pandemia mundial, desde 2020, nós não enxergamos o outro e ainda estamos fugindo de nós. O que se falava antigamente é que nós teríamos um planeta mais evoluído se nós avançássemos também. Está ficando um pouco difícil acreditar nisso. Acreditar, inclusive, que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Os espíritos dizem que ainda é, mas Portugal e Espanha, na época dos descobrimentos, eram. A França, da Revolução Francesa, era. Então, para ganhar e perder, nós podemos. É preciso que nós, como sociedade, enxerguemos, vejamos, que é mais do que enxergar, o nosso semelhante. O cuidado com ele, a necessidade, a fome, tudo que ele está passando, e que façamos alguma coisa. Não simplesmente lamentemos. Quando começou a pandemia, os espíritos disseram que uma grande guerra estava por acontecer. E das altas esferas espirituais, as forças do bem decidiram que uma pandemia que atingisse o mundo nos uniria. Vocês sabem que já começou por não dar certo. Cada um de nós ficou introspectivo, ficou morrendo de medo. Durante 5 meses, enquanto não apareceu a vacina, eu não saí da minha casa. Eu esperava dar 11 horas da noite para jogar o meu lixo fora, de máscara. A primeira vez que eu fui ao mercado, em frente à minha casa, fui de máscara, de face shield, de óculos escuro e de luvas. Todo mundo olhava para mim com deboche. E a pandemia estava começando. Eu me lembro de ter dito à minha filha, isso não vai chegar aqui, é lá na China. 2 semanas depois, o mundo estava de joelhos, comprando álcool gel em tudo que é lugar, comprando máscara em tudo que é lugar. Como por dificuldade de saúde eu ainda uso máscara, tenho escutado discurso das pessoas. Quando é que você vai deixar de usar essa máscara? No Natal você ainda vai estar usando essa máscara? Ah, meus amigos, o mais difícil é pensar que toda a união, que toda a força positiva
que esta pandemia que já levou tanta gente deveria causar, não aconteceu. Então, onde estão os nossos olhos de ver? Onde estão os ouvidos de ouvir a necessidade alheia? Nós temos muita teoria, mas na prática, não. Nós lamentamos, choramos, nos horrorizamos. Meu Deus, olha essa humanidade, olha onde eu vim parar. Mas fazer algo de verdade, não. E eu sei que eu falo para muita gente, não estou me referindo a vocês, meninos de sábado, porque eu sei que todos vocês fazem o que é certo, fazem o que é bom. Tenho certeza disso. Ano que vem, para vocês terem uma ideia, me convidaram a fazer palestra na Finlândia. Adivinha quem? Meninos de sábado. Gente que se espalhou pelo mundo com a ideia que aprendeu aqui dentro na comunhão. É preciso fazer o bem sem descanso. É para isso que nós viemos, é para isso que temos esse corpo mais uma vez. É para isso que nós vamos voltar um dia e apresentar um relatório aos nossos protetores de tudo que nós fizemos. Por isso, vamos seguindo em frente com cuidado da nossa cabeça e do nosso coração. Sejamos como aquele relógio dos nossos avós. Aqui os ponteiros, embaixo o badalo. Raciocínio em cima do coração, para que não saiamos feitos loucos, fazendo bobagens, porque o louco precisa de ajuda para retornar à razão. E nós, muitas vezes, nos dizemos desequilibrados e impedidos de sermos bondosos ou de realizarmos todo o bem que é possível fazer. Vamos olhar nossa consciência, vamos enxergar o nosso semelhante na sua totalidade. E não falo do desconhecido, que é tão fácil ajudar. Dentro de casa, portas adentro do nosso lar. Seja em que condições nós tenhamos encontrado a família que nos recebeu ou que nós um dia constituímos. Não é para ser feliz? É para ser feliz. Não dá para ser feliz? Cada um toma o seu caminho. Mas, como dizia Gonzaguinha, caminhos opostos sem jamais deixar de se olhar. Porque senão nós vamos ter repeteco. E nós não queremos repeteco de muitas situações que nós queremos deixar para trás. Há amigos que são tóxicos? Sim, há amigos que amamos, mas que quando estão conosco não nos fazem bem. Vamos ajudar. Vamos mudar o rumo daquele coração, daquela conversa, para que estejamos felizes, positivos, andando juntos na direção de um amanhã que vem perto e que há de ser de luz para todos nós. Quando eu fazia umas anotações, eu pensei, eu vou procurar, em Palavras da Vida Eterna, uma frase de Emmanuel para encerrar esse bate-papo. Mas os amigos espirituais, sabedores da minha deficiência, apontaram um capítulo do livro Palavras da Vida Eterna, que vocês me permitirão ler rapidamente. O capítulo 60, o título Terra, Bênção Divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, cujas palavras foram anotadas no Evangelho de João. E Emmanuel diz: não amaldiçoes o mundo que te acolhe. Nele encontras a bênção divina, envolvente e incessante nas bênçãos que te rodeiam. O regaço materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Do mundo recebes o pão que te alimenta,
e o fio que tiveste. No mundo respiraram os heróis do teu ideal, os santos da tua fé, os apóstolos da tua inspiração e as inteligências que te traçaram roteiro. O Criador não lo ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Se algo nele existe que o tisna de lágrimas e empesta de inquietação, é a dor dos nossos erros. Não te faças assim causa do mal no mundo, que em todas as expressões essenciais consubstancia o bem maior em si mesmo. Lembra-te de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amigos, que mensagem que os Espíritos nos apontaram para a leitura de hoje. Ainda que alguém nos diga que estamos perdidos, que o mundo vai acabar, que tudo de pior vai acontecer, não acreditemos em nada disso. O dia de amanhã nos trará luzes e bênçãos. Nossos sonhos que hoje se frustram, amanhã, na vida maior, serão realidade. Enquanto isso, só existe uma maneira de manter o equilíbrio em dias difíceis. Trabalhar. Trabalhar para o bem de muitos. E assim deve ser para todos nós. Você ouviu essas palavras e percebeu a urgência? A mensagem de Maíse Braga é clara. Não há mais tempo para viver na superficialidade espiritual. Esta era de transição planetária exige algo profundo, uma visão interior renovada, um ouvido sensível à voz de Deus, um coração disposto a amar e servir. Você pode começar agora mesmo. Ao decidir ver com os olhos da alma, você abandona a cegueira interior que te prende ao medo, à indiferença, à repetição dos mesmos padrões de dor. Você começa a viver como um filho de Deus consciente, capaz de transformar sua vida e impactar o mundo ao seu redor. Lembre-se, não é só olhar, é ver com entendimento. Não é só ouvir, é ouvir com o coração. Cada pensamento, cada escolha, cada atitude pode ser um passo para a luz ou para a sombra. Você escolhe. Deixe nos comentários o que essa mensagem despertou no seu coração hoje. Compartilhe com alguém que precisa realmente acordar para a verdade espiritual. E se inscreva no canal para seguir conosco nessa jornada intensa de luz, verdade e transformação.